Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Nós estamos no canal Livre Sem Fumar e eu sou a Vera Poli. Toda semana a gente deixa um vídeo aqui, a gente vem até aqui para conversar com vocês, trocar ideias, e eu espero, apesar disso não ser ao vivo, vocês podem deixar perguntas, comentários que a gente vai respondendo durante a semana, tá bom? Toda semana a gente traz um tema novo. Hoje nós não vamos trazer nada novo. O que a gente vai fazer é um apanhado de coisas simples para quem quer parar de fumar. Porque às vezes a pessoa quer parar de fumar, mas imagina que vai ter que ultrapassar barreiras enormes, que é muito difícil parar de fumar. Para algumas pessoas realmente é bastante difícil, mas pequenas ajudas, coisas simples podem ajudar muito, ou a parar de fumar, ou a diminuir bastante o cigarro para se preparar para parar no futuro, né? Então hoje a gente vai fazer uma resenha de muitas coisas assim que a gente já conversou, coisas simples, tá bom? Mas antes de a gente começar, por favor, quem não é inscrito no canal, se inscreve. Cada pessoa que se inscreve ajuda o YouTube a divulgar mais o nosso trabalho. Se você gostar do que a gente está conversando, deixa seu like, não precisa esperar chegar até o final, já deixa o like. E o Livre Sem Fumar é um projeto para as pessoas que querem parar de fumar. Então a gente tem cursos, a gente tem reuniões, a gente tem aconselhamento. Então nós vamos deixar tudo isso no link, na descrição do vídeo, tem link para tudo isso, tá bom? Então a gente pode começar. Então lembrando que hoje nenhum tema específico, mas nós vamos falar várias coisas para ajudar o fumante. E começar lembrando que nós somos pessoas individuais, todo mundo sabe, cada um tem a impressão digital das pessoas, as digitais das pessoas não são as mesmas, muda, íris também. Por quê? Porque nós somos únicos, nós somos individuais. No meio de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, nós somos únicos, isso é muito bacana, né? E por sermos únicos, muita coisa que a gente fala aqui, por exemplo, no nosso trabalho antitabagismo, em outros trabalhos, sobre qualquer assunto, no sentido de comportamento, de emoções, nem tudo serve para todo mundo. Então, aqui a gente dá muitas dicas, ideias, caminhos para parar de fumar, mas não vai servir para todo mundo. Tem umas pessoas, como nós falamos no começo, que para elas é mais difícil parar de fumar, outras é mais fácil. Então, aqui a gente respeita todo mundo, as dificuldades de todo mundo. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Se algumas pessoas deixam de vir às nossas reuniões porque umas param de fumar, né? Então vem na reunião, comemora que conseguiram parar, outras não. Começam a se sentir constrangidas e deixam de vir às reuniões porque ficam pensando assim, poxa, eu não consegui, eu sou fraco, eu não tenho força de vontade. E isso nada a ver, nada a ver. Para cada pessoa funciona de um jeito diferente, se respeite, se goste. Não deixe de tentar porque não está conseguindo. Sempre eu comento aqui que, em média, cada fumante tenta 3 vezes parar de fumar e recai, tenta e recai. Tem pessoas que na primeira conseguem, tem pessoas que vão tentar 5, 6 vezes, mas a média é 3 vezes. Então, você tentou, recaiu, não tem problema, retoma os vídeos, participa das nossas reuniões, faça nosso curso, que aos pouquinhos você vai encontrar o seu caminho. Então, assim, não se menospreze, não se diminua se você já tentou e não conseguiu. Se você ouvir, fulano conseguiu, que bom, para ele encontrou o jeito dele, e você vai encontrar o seu próprio jeito também, tá bom? Da mesma forma que a gente falou que cada pessoa é diferente uma da outra, a falta do cigarro também é diferente. A gente fala em fissura, né? O que é fissura? Aquela vontade louca de fumar. E ela é disparada, essa fissura, pelo cérebro. Quando o cérebro
está percebendo que você não está mandando nicotina para ele, ele começa a emitir sinais e isso se transforma em sintomas de abstinência. Então, isso se transforma em irritabilidade, às vezes falta de concentração, às vezes dificuldade para dormir. Tem gente que entra em ansiedade muito grande e alguns outros sintomas. Isso são sintomas da abstinência. Eles demoram muito para passar? Não. Na verdade, nos primeiros dias, até o quinto, sexto dia, lá pelo quinto, sexto dia, são os dias são mais difíceis que os outros. Depois o cérebro começa a entender que ele vai ter que voltar a produzir dopamina sem a nicotina. O que é dopamina? É uma substância química que o cérebro produz que vai te trazer sensação de conforto e bem-estar. Antes de você ser um fumante, teu cérebro fabricava essas substâncias químicas, essa dopamina e outras, né, que trazem a sensação de conforto e bem-estar, naturalmente. Quando você praticava um esporte, quando você estava numa situação gostosa, visita de um ente querido, fazendo uma leitura, assistindo um filme, olhando o belo, arte, sim, isso estimula a dopamina. Exercício físico, contato físico, sexo, tudo isso estimula a dopamina, traz sensação de bem-estar. Mas quando a gente começa a fumar, e eu sou ex-fumante, tá? Para quem não me conhece, eu tô há 17 anos sem fumar, mas eu fumei muito, muito, muito. E antes de a gente fumar, o cérebro da gente produzia esses elementos químicos, essas substâncias químicas de forma natural. Quando a gente começa a fumar, a nicotina passa a estimular o cérebro para produzir a dopamina. E aí, fazer exercício físico nem é mais tão bom assim, ver uma obra de arte, assistir um filme, ler um bom livro nem é mais tão bom assim. As coisas que antes a gente tinha prazer naturalmente passam a não ser tão boas assim se a gente não tiver o cigarro junto. Então, quando você para de fumar, o cérebro começa a sentir falta da nicotina e ele começa a mandar sinais para o teu corpo que são esses sintomas de abstinência. Então, vai passar rápido, porque eu estava comentando que lá pelo quinto, sexto dia, até a segunda semana, é o mais difícil. Por quê? Porque o cérebro, ele está sentindo falta, ele está reclamando que não está indo nicotina para ele. Mas, por outro lado, a boa notícia é que ele está reaprendendo. É igual andar de bicicleta, não esquece nunca, mas ele está retomando uma forma antiga de produzir a dopamina. Então, ele está reaprendendo a produzir a dopamina sem a nicotina. Ele está relembrando, vamos dizer assim. Então, vai passar. Esses sintomas da abstinência vão passar, sem dúvida. Não duvidem disso. Para algumas pessoas, e aí que está a diferença de uma pessoa para outra, para algumas passam mais rápido, para outras não são os sintomas da abstinência, a fissura nem vem tão forte, para outras vem muito forte, demora um pouquinho mais para passar. Então, cada pessoa tem que se reconhecer, saber. Por isso, a gente tem um curso, que é o curso Livre Sem Fumar, que a gente ensina a pessoa a se preparar para conseguir parar de fumar. Outra coisa que se comenta muito, assim, as pessoas que querem parar de fumar, preciso de remédio? Preciso de adesivo? Preciso fazer meditação? E a resposta é: depende. Tudo ajuda. Medicamento ajuda, desde que, evidentemente, receitado pelo seu médico. Então, muita gente procura medicamento para diminuir a ansiedade, para diminuir depressão, ok, desde que tenha controle médico, sim, ajuda a parar de fumar, ajuda. Psicólogo ajuda muito quem quer parar de fumar, se você puder ter apoio psicológico é perfeito. E outras terapias alternativas, tipo meditação, acupuntura, sim, ajudam bastante também. Agora tem muita gente fazendo hipnose, ajuda? Não sei, não tenho
nenhum contato com quem tenha feito hipnose. Eu vejo na internet pessoas dizendo que para umas fez efeito, para outras não. Eu, de verdade, não tenho nenhum seguidor que tenha se submetido à hipnose, então não sei dizer. Mas tudo que ajuda, tudo que você achar que está te ajudando, vale muito a pena. Mas o que vai te fazer parar de fumar é você ter controle da sua mente, você reconhecer a abstinência, reconhecer a fissura, saber como fazer para enfrentar naquele momento a fissura, é mudar de ideia, mudar de pensamento, ter controle na sua mente. E agora, uma coisa muito importante que a gente sempre fala e a gente sempre vai falar, sempre, precisa ter força de vontade. Isto não é verdade. Você escuta muito, parar de fumar é só ter força de vontade. Não é verdade, é só ter vontade. Força de vontade é outra coisa. Então, tem muita gente que fala assim, eu não consegui parar, então eu não tenho força de vontade. Não é verdade. Tabagismo é uma doença crônica. E você pode ter muita força de vontade para algumas coisas, mas para largar o cigarro você não consegue. Não significa que você não tenha força de vontade, não significa que você não tenha valor, não significa que você seja um fraco. Não! Significa que você é dependente da nicotina e você precisa de recursos interiores para se libertar dessa dependência. Agora, precisa de vontade? Precisa. É condição importantíssima ter vontade. Por quê? Tem gente que quer parar de fumar porque o médico falou que precisa, porque os filhos estão pressionando. Mas de verdade, no fundo, a pessoa não quer parar de fumar. E aí vem a má notícia, não vai conseguir mesmo. Você precisa querer, precisa vir lá do fundo de você. Então precisa buscar a vontade lá dentro. E quando decidir que vai parar de fumar, tem que sempre lembrar dessa vontade. Vontade por quê? Qual é o meu porquê? Eu quero parar de fumar por causa disso, disso, disso. Eu quero parar de fumar. Isso é importante, ter vontade. Ter uma vontade genuína, uma vontade verdadeira. Não vontade pelos outros, vontade por si mesmo. Agora, pensar em força de vontade, isso até é uma coisa assim que ficou batido, precisa ter força de vontade. A gente pode ter força de vontade para uma coisa e pode não ter para outra, então precisa ter vontade. Outra coisa é assim, eu gostaria que vocês soubessem que muitas vezes a gente pensa que está com vontade de fumar e não está. Estranho isso, louco isso, né? Às vezes a gente está lembrando do cigarro. Então, vontade de fumar você vai ter nos primeiros dias, até a segunda semana depois que você larga o cigarro. Mas você vai lembrar de momentos que você fumava. Então, a gente tem uma coisa que a gente fala assim, que é dependência comportamental. Na verdade, não é exatamente uma dependência, mas é uma associação de um comportamento do dia a dia com cigarro. Então, assim, fumou? Toma café. Tá tomando aperitivo? Perdão. Tomou café? Fuma. Tá tomando aperitivo? Tem que fumar. Tá assistindo um filme? Tá em momentos de relaxar? Precisa fumar. Isso não é dependência. Isso é uma lembrança só de como era gostoso tomar um cafezinho e fumar depois. Porque fumar é gostoso, senão as pessoas não ficariam dependentes, né? Então, assim, você lembra de momentos gostosos e aí te dá aquela vontade, mas não é a fissura, não é mais aquela dependência química, teu corpo já está se livrando da dependência química, tá bom? Para a gente terminar o vídeo de hoje, uma coisinha por último, que é o seguinte, um só não. Se você decidiu parar de fumar, tenta não fumar um só, porque aí a chance de recair é muito grande. Vou fumar um só, depois não vou fumar mais. Você começa a confundir teu cérebro. Teu cérebro já está reaprendendo a produzir a dopamina sem a nicotina. Se você dá nicotina, ainda que seja de um cigarro só, você vai fazer com que teu cérebro comece a sentir confusão. Então, se você conseguir, não fuma nenhum, tá bom? Continuem aqui com a gente no canal, toda semana, como eu disse, a gente tem vídeos novos.
Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem vários links para curso, para reuniões que são gratuitas, são semanais e gratuitas, online, reunião de apoio, né, para as pessoas que querem parar de fumar, tem aconselhamento, quem quer, não quero participar de reunião, não quero fazer curso, mas quero conversar com você, tem aconselhamento comigo, então deem uma olhada aqui na descrição do vídeo. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilha, manda para outras pessoas, tá bom? Então, pessoal, até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau!